E eu quero chamar aqui o nosso querido Fábio para poder conversar conosco sobre empreendedorismo com franquia. Grande Fábio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal de empreendedorismo e carreira da Digital Edu. Boa noite, Rafael, boa noite, Wagner, boa noite a todos os amigos aí da digitaledu.com. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de falar aí sobre esse tema tão apaixonante para mim, que é redes de franquias, né? E esperamos aqui estar a contento aí com o canal, com os telespectadores, com todos aqueles que gostam desse tema e querem saber um pouco mais, querem tirar algumas dúvidas, às vezes algumas curiosidades que surgem a respeito desse tema, que nós estamos aqui para, na medida do possível, trazer informações relevantes e principalmente educacionais aqui para o canal, né? Mais uma vez, Rafael e Wagner, obrigado pelo convite. Fábio, nós que agradecemos, viu, a sua disponibilidade, gentileza de estar aqui conosco, compartilhando as suas experiências. Eu mesmo tenho inúmeras curiosidades aqui sobre esse universo das franquias, então estou muito animado com esse nosso bate-papo, viu, Fábio? Mas antes de mais nada, conta pra gente como que você chegou nesse universo das franquias, né? Você já começou a carreira nesse setor ou não? Isso aconteceu em algum momento? Como é que foi essa história, Fábio? Essa é uma história muito interessante, viu, Rafael? Interessante e curiosa, né? Eu costumo dizer que eu sou um aproveitador de oportunidades, né? Então, eu fiz uma formação na área de exatas, ciências contábeis, análise de sistemas, e durante um período da minha vida eu fui bancário. Fui bancário durante um período da minha vida, peguei aqueles bancos dos anos 90, que a maioria quebrou, faliu, né? E aí, por conta da minha formação, eu fui trabalhar com folha de pagamento a partir de 1999. Eu trabalhei de 1999 até 2007 com folha de pagamento. Trabalhei numa grande varejista, né? Assim, uma empresa enorme, assim, de uma empresa particular que tem no Brasil todo, e trabalhei em grandes escritórios de contabilidade, tudo isso lá na Baixada Santista. Eu sou do litoral de São Paulo, lá na cidade de São Vicente, na cidade de Santos, né? E aconteceu comigo, Rafael, uma situação que é muito curiosa, né? Talvez o telespectador saiba que tem algumas matérias que você não aprende na faculdade. Então, por exemplo, folha de pagamento é uma matéria que você não aprende na faculdade. Mesmo na faculdade, não sei hoje, mas lá quando eu fiz nos anos 90, eu não aprendia na faculdade de contabilidade. Então, eu aprendi folha de pagamento na prática, aprendi ali no dia a dia, num grande varejista com mais de 100 funcionários, onde a gente tinha que negociar com o sindicato, era um negócio muito bacana. Depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, onde a gente tinha setores diversos, então tinha funcionário que era do setor de hotelaria, funcionário que era do comércio, funcionário de indústria, era um negócio do porto e assim por diante. Chegou em dado momento em que eu percebi que tudo aquilo eu tinha aprendido na prática, mas eu não tinha um certificado, eu não tinha feito um curso, eu não conhecia esse lado de cursos, né? Então, o que eu fiz? Bom, meu irmão, ele se formou lá em eletrotécnico, né? Pelo Senai, então eu fui lá no Senai, famosa escola, né? Fui lá no Senai e falei, olha, eu quero fazer um curso aqui, mas eu não quero fazer um curso de eletrotécnico, de manutenção de computadores, eu quero fazer um curso de administração. Aí o pessoal no Senai, muito calmamente, falou, mas não é aqui nesse local, é em outro local, que né, também é uma escola do governo, não quero aqui citar nomes, viu, Rafael, para não incriminar ninguém, né, nem para falar nem bem nem mal, mas aconteceu comigo algo assim muito interessante. Eu já trabalhava na área de folha de pagamento, isso foi no ano de 2006, tá? Eu comecei a trabalhar com folha de pagamento em 99, no ano de 2006, lá no segundo semestre, agosto, setembro, eu fui nessa escola, me matriculei num curso de folha de pagamento, curso de duração de 3 meses, paguei à vista, falei, bom, provavelmente as coisas que vão ensinar aqui eu já sei, porque eu já trabalho na área, mas eu gostaria muito de ter o certificado, uma escola reconhecida, muito bem. Como o ramo de folha de pagamento tem muitas curiosidades, as pessoas querem saber, se eu for mandado embora, o que eu recebo? E se eu faltar, quanto que desconta? Como é que calcula o imposto de renda? Então, as pessoas têm curiosidade. Eu achei muito interessante que o professor começou a primeira aula de apresentação respondendo a essas curiosidades. Vou responder aqui algumas curiosidades e tal, não sei o quê, não sei o quê.
Só que algumas perguntas, para mim, estavam muito estranhas. Né? Por exemplo, uma aluna perguntou, professor, quanto tempo demora para sair o fundo de garantia? Hoje é instantâneo, né? Você nem vai mais na empresa, a carteira de trabalho é digital, você nem vai mais, né? Mas naquela época, nós estávamos implantando a conectividade social, o fundo de garantia demorava 7 dias para sair. Aí o professor falou, 3 meses. Eu falei, não está batendo a informação. E aí eu vi que nas próximas aulas as informações não estavam batendo, por quê? Porque ele usava uma apostila de 1977, uma legislação muito antiga, antes da Constituição, e aí eu tentei argumentar na escola, não teve jeito, terminei o curso, peguei meu certificado. O que eu fiz? A gente sempre fala que na dor que a gente, né, expande, a gente, né, cria um novo negócio. Cheguei na minha casa, Rafael, e criei um curso de folha de pagamento, de ponta a ponta. Desde a hora que sai do RH, que as pessoas confundem, RH escolhe o funcionário. O profissional de folha de pagamento vai pegar a carteira de trabalho, vai pedir os exames, tal. Benefício. No momento em que o RH entrega o funcionário para o departamento pessoal, até o momento em que, naquela época, em 2006, né, o profissional de folha de pagamento, de departamento pessoal, precisaria representar a empresa caso o funcionário colocasse na justiça. Então, eu criei o curso de ponta a ponta. E aí eu descobri franquia, eu fui bater nas franquias lá, Microcamp, SOS, Eurodata, Bitcompany, ninguém me aceitou, Rafa, ninguém me aceitou. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse curso? De repente eu olho um anúncio de jornal, precisa-se de professor de administração, Microlins, falei o nome, Microlins. Fui lá, todo orgulhoso, levei o meu material. Aí eu entendi o que era uma franquia, porque aí o coordenador pedagógico falou assim, Fabio, o seu material é muito bonito, mas nós somos uma rede de franquias, você não pode usar o seu material, você tem que usar o nosso material. Outra coisa, Fábio, a aula não é do seu jeito, é do nosso jeito. Não é do seu jeito, é do nosso. E aí eu falei, me explica melhor. Aí o coordenador falou assim, olha, então você vai para sua casa, você vai dar uma aula para nós de 1h30, me emprestou uma apostila de 1h30 desses 2 primeiros capítulos, mas a aula tem que ser assim, os 5 primeiros minutos você faz isso e tal. E aí passou uma semana, eu dei uma aula lá para o coordenador pedagógico, o pessoal da franqueadora da Microlins, que na época ficava na cidade de Lins, depois foi para São José do Rio Preto, mas tinha já as Masters franquias, a Master franqueada de São Paulo também assistiu, e aí eu fui admitido como professor de administração a partir de março de 2007. Em março de 2007 eu comecei a dar aula numa Microlins, em junho de 2007, Rafael, o dono da escola, o franqueado, falou assim, Fabio, nós estamos precisando de um coordenador pedagógico. Falei, mas eu fiz faculdade de contabilidade. Falou, não, fique tranquilo, você está numa rede de franquias. Aí me deu um manual 5 vezes mais grosso que o manual do professor. Mas eu li aquele manual de ponta a ponta, comecei a aplicar o que nele continha. Sabe o que aconteceu? Em outubro de 2010, eu recebi um prêmio das mãos do seu Carlos Wizard Martins, que havia comprado a Microlins como o melhor coordenador pedagógico no país, numa época que tinha 800 franquias da Microlins. E aí depois, em fevereiro de 2011, o franqueado me convidou para ser gerente comercial, e em julho de 2012 eu já estava morando aqui no interior, já estava trabalhando na franqueadora. Olha que bacana, né? Então, assim, eu posso dizer que eu vim parar nesse universo de franquias apaixonado por dar aula, mas eu troquei totalmente a minha profissão de folha de pagamento a partir de junho de 2007, eu virei coordenador pedagógico, trabalhava em tempo integral, de segunda a quinta, das 8 às 21, sexta e sábado, das 8 às 20, coordenador pedagógico durante o dia, professor à noite, e no sábado eu só dava aula o dia todo, manhã, tarde e noite. Muito interessante, viu, Fabi? E você foi contando a sua história, eu fui lembrando de alguns episódios também da minha. Você começou a sua fala falando sobre aproveitar oportunidades, né? E ficou muito claro aí, né? Você passou do banco para a folha de pagamento de uma varejista, daqui a pouco foi fazer um curso para ter o certificado aí
nessa área de folha de pagamento, e dentro do curso você enxergou a oportunidade de criar o seu próprio curso, e aí foi atrás das franquias, e nesse caminho você encontrou aí, começou como professor, depois foi coordenador pedagógico, foi gerente comercial, né? E até me fez lembrar, porque a minha entrada também na CBMM, que a gente estava comentando rapidinho aqui nos bastidores, né? Também foi semelhante. Eu, quando voltei da Unilever, eu encerrei meu estágio por questões pessoais, tive que voltar para Araxá, desempregado, e na época eu tinha uma palestra que eu havia preparado numa certa ocasião anterior, e fui oferecer essa palestra nas portas das empresas. E também recebi não de todas elas, né? Assim como você comentou, esse é o caso, até que ao chegar na CBMM, eu vi ali uma possibilidade de entrar no estágio, né? Então a palestra ficou lá para análise, mas o estágio, a porta do estágio se abriu e aí foi toda uma história. Então achei muito interessante ver essa nossa trajetória comum aí de no caminho encontrar as oportunidades, né? Agora, Fábio, um ponto que para quem está nos ouvindo aqui, né? O que é uma franquia? Qual que é a diferença de uma franquia, de um negócio, por exemplo, que o empreendedor vai lá, começa do zero? Qual é a característica, vamos dizer assim, o que caracteriza uma franquia para quem está nos ouvindo? Essa é uma ótima pergunta, viu, Rafael? Porque foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu entrei na franquia. Quer dizer, eu não poderia fazer as coisas do meu jeito, eu precisaria fazer as coisas do jeito da franquia. Então, franquia é um modelo de negócio que já foi testado e aprovado, onde o empreendedor ou o dono da franquia, o dono da franqueadora, ela transfere o know-how para o novo empresário, então ele vai se tornar um franqueado, e esse franqueado ele precisa vender os produtos ou serviços de acordo com as orientações da franqueadora. Ele não pode fazer do jeito dele, ele não pode fazer de qualquer jeito, e isso explica, por exemplo, quando você vai num restaurante fast food conhecido, sem citar nomes, né? Você vai num restaurante fast food conhecido, praticamente o sabor dos lanches é o mesmo e praticamente o modelo de atendimento é o mesmo. Tanto é que quando é diferente, você estranha. Você fala, ué, será que eu não estou aqui? Você fala, não, eu estou. É porque é franquia e aí pode ser que o empresário não esteja dando tanta atenção a esse pilar. Mas eu sempre destaco aqui 3 pontos importantes que caracterizam uma franquia, tá? Primeiro ponto importante é processo. Então, tem que fazer as coisas de acordo com a franqueadora, com o modelo da franqueadora. O exemplo disso é quando você tem uma franquia de alimentação, por exemplo. Você não pode fazer o alimento de qualquer jeito, você precisa até pesar, tem todos os detalhes, né? Outra informação, padrão, quer dizer, tudo da mesma cor, a fachada é do mesmo jeito, o uniforme é do mesmo jeito, os produtos são iguais, se for franquia de produtos, se for franquia de serviços, nós estávamos falando agora de escola de inglês e de informática, né? As apostilas são as mesmas, não pode ser diferente, o modelo é muito parecido. E o terceiro ponto é metodologia, quer dizer, o jeito que vende, o jeito que se apresenta, o jeito que ela se expõe no mercado. E quem define tudo isso é o franqueador, não é a franquia. Então, vou dar um exemplo simples, né? Nas últimas semanas teve uma feira do Sebrae, do empreendedor do Sebrae aqui em São Paulo, né, no Expo Imigrantes, e eu trabalhei 2 dias lá. Num desses dias eu assisti uma palestra do Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, né? Então ele fala, ele deixa bem claro, fala, nós mudamos o modelo da loja. Quando a franqueadora muda o modelo da loja, todos os 1.000 e tantos franqueados têm que fazer da mesma maneira, e aí ele na palestra dele fala assim, olha, nós temos 1.400 franquias, eu já visitei 1.000. Por que ele vai? Para ver se está dentro do padrão, se está usando a metodologia, se está usando o processo, fora os profissionais que trabalham na franqueadora, consultores de campo, analistas, gerentes de campo e assim por diante. Então, franquia é isso, a transferência de know-how, né, do franqueador para o novo empresário que será chamado franqueado, onde ele vai ter ali processo, ele vai ter padrão, e ele vai ter uma metodologia a seguir. Excelente, Fábio. Assim, a sua resposta já trouxe alguns elementos aqui com relação aos benefícios desse modelo, né? Então, ou seja, você tem um modelo de negócio que já foi testado, já tem seus resultados comprovados, e o franqueador vai transferir aquele know-how para você, para que ao iniciar ali o seu empreendimento, a sua franquia, você já desfrute de todas essas boas práticas, né? Porque isso é algo que
o empreendedor sofre muito no começo quando ele não tem esse know-how e não tem quem o ensine. Então, ele acaba, às vezes, tendo que fazer isso na raça, e não é à toa que 75% das empresas no Brasil fechem aí em uma década, né? Porque é uma luta muito grande. Às vezes, você não conhece seus clientes, não conhece seus concorrentes, não conhece seus fornecedores, não sabe o seu ponto de equilíbrio, não tem noção quase que nenhuma sobre aquilo, vai na boa vontade, vai na raça, mas, às vezes, o mar aí agitado e turbulento acaba engolindo o seu barquinho, né? Mas eu queria também, Fábio, que você pudesse falar sobre esses benefícios. Quais são os benefícios aí desse estilo de negócio, se é que eu posso chamar assim, né? Desse modelo de negócio de franquia, se a gente comparar com o modelo convencional que a pessoa inicia do zero? Quais são esses benefícios que a gente poderia destacar? Então, a gente pode pensar, Rafael, que o principal benefício, igual nós falamos há pouco, né, é que o negócio ele não começou do zero. Não vou colocar no mercado para ver se dá certo. Não é esse. O negócio já foi testado. Então, se ele já foi testado, já foi aprovado, ele já tem um know-how por trás. Por isso que a maioria, não estou generalizando, mas a maioria dos empresários que decidem abrir uma franquia, eles começaram com uma loja própria, eles testaram o modelo, eles entenderam o modelo. É claro que há várias exceções no mercado, né? Várias, a gente pode comentar algumas, mas eles têm um negócio testado, têm um negócio que já é conhecido, tem um negócio que qualquer pessoa possa operar. Esse é um detalhe interessante, né? Tá? Esse é um detalhe interessante, quer dizer, se um profissional, vou dar um exemplo, tá? Um profissional do ramo de engenharia pode comprar uma ótica da Chili Beans? Pode, ele vai receber os manuais, ele vai ser treinado. Um profissional da área de direito pode comprar uma franquia da área de alimentação? Pode, ele vai ser treinado, o negócio já foi testado, e geralmente ele é produzido para que a operação seja fácil de você entender. Então, por exemplo, eu comentei há pouco nos bastidores que eu trabalho numa franqueadora de energia solar. Nós não fabricamos célula, nós não vamos na China, não fazemos nada disso, né? Eu não preciso ser engenheiro eletricista, embora na franqueadora tenha lá uns 80 engenheiros eletricistas, que é para fazer os projetos e mandar para a concessionária, né? Agora, alguns fatores que contribuem para o sucesso, eu sempre falo o seguinte: quando você vai escolher um modelo de franquia, você precisa escolher um modelo de franquia que seja atrativo para o local onde você mora. E eu só consegui enxergar isso, Rafael, por quê? Porque eu nasci lá em São Vicente, no litoral de São Paulo, uma cidade litorânea, né, uma cidade com, 500 mil habitantes, e hoje eu moro numa cidade de 60 mil habitantes, em que em algum momento já teve 30 quando eu cheguei. Então, eu moro aqui há 12 anos, a cidade dobrou de tamanho. Então, se eu for abrir uma franquia aqui na minha cidade, eu preciso olhar para a cidade, eu preciso observar na cidade se aquele modelo de franquia tem espaço ou não, se vai ser atrativo ou não. Eu até coloquei uma frase aqui que é muito importante: se vai cair no gosto popular ou não. Porque se não cair... Se tem uma adequação ali à economia local, né, Fábio? Desculpa te cortar, mas só até para te dar um gancho nesse ponto. No caso de um franqueado, ele recebe o suporte da franqueadora para fazer essa análise da atratividade, da aderência ao mercado? Porque, por exemplo, às vezes eu posso, na minha falta de conhecimento, olhar para o mercado e falar, não, aqui seria ótimo para eu montar uma franquia, sei lá, que vende alimentos saudáveis. Mas, de repente, foi uma ilusão minha. Então, assim, isso vem também, tem esse suporte aí, óbvio, para fazer esse mercado, né? Sim, a própria franqueadora, Rafael, ela já faz esses estudos. Geralmente a franqueadora já mapeia. Imagina, vou pegar o gancho que você colocou, uma franquia de alimentos saudáveis. A própria franqueadora já mapeia quais são as capitais ou cidades ou tamanho do negócio. Vou dar 2 exemplos simples de entender, tá? Tem uma cidade próxima à cidade que eu moro aqui, que é uma cidade um pouco maior que Jaguariúna, mas em algum momento inaugurou um fast food, daqueles conhecidíssimos, não é o McDonald's, é o irmão gêmeo dele lá, né? Inaugurou, só que é um modelo de negócio que você precisa trabalhar sábado, domingo, feriado, e a cidade é turística, e aí em 6 meses fechou, e nós descobrimos que o empresário não queria trabalhar sábado e domingo, então não estudou muito bem o negócio. Diferente, por exemplo, aqui na cidade de Jaguariúna, que embora seja uma cidade de 60 mil habitantes, tem um McDonald's. Então, assim,
e está sempre cheio, quer dizer, foi um tiro certíssimo, e possivelmente a franqueadora ela faz todos os estudos para saber público-alvo, para saber idade, gênero, enfim, grau de instrução, são informações que o IBGE geralmente nos traz, né? E você consegue ter ali, a franqueadora faz esse estudo para falar para o franqueado, olha, a probabilidade de chances de nós darmos certo nessa cidade, nesse local, é X%. Assim como acontece, por exemplo, Rafael, em lojas de shopping, tá? Então, dependendo da marca, então eu trabalhei numa marca em que o shopping precisa naturalmente ser de um patamar para cima. Né? Então, tem que ser ali de Rio Mar para cima, tem que ser ali de, né? Enfim, não pode ser qualquer tipo de shopping. Ele precisa ter um determinado movimento, né? Um fluxo de pessoas, um padrão de consumo, dependendo para justificar ali, para viabilizar um determinado empreendimento, né, Fábio? Público-alvo, exatamente, exatamente Agora, isso. Nesse sentido, Fábio, pelo menos aqui, eu estou em Araxá, né, uma cidade aí de 110 mil habitantes, e tem me chamado a atenção como que isso tem crescido aqui. Mas eu vejo que esse não é um fenômeno só local, né? Me parece que esse modelo de negócio de franquias ele tem crescido nacionalmente, né? A Associação Brasileira de Franquias acho que tem apontado aí um crescimento de 10 a 15% ao ano, acho que já são quase 200 mil operações no Brasil, né? Gerando, sei lá, quase 1,5 milhão de empregos. Então, assim, como é que você vê o que está por trás desse crescimento, né? As pessoas estão enxergando isso como uma oportunidade? Como é que você vê esse crescimento que a gente tem tido aí, né, no modelo de franquias nos últimos anos? Olha, de 2023 para 2024, a BF indicou um crescimento em torno de 17%, tá? Só aqui no país. Evidentemente que a gente perde para os Estados Unidos, que é o rei do franchise nacional, né? Mas como é que a gente enxerga essa informação? Imagina, Rafael, que você quer ser um empresário e você não sabe por onde começar, mas você tem um capital, ou seja, você tem lá um fundo de garantia, você juntou um dinheiro, você consegue fazer um empréstimo. Você pensa assim, bom, eu vou abrir um negócio, vou pegar o meu sobrenome que é diferente, né? Vou abrir o meu negócio lá, Cantina do Jastre, Restaurante do Jastre, Pizzaria do Jastre, Jastre Energia Solar, Jastre Cursos de Inglês. Percebe que, embora para mim o meu nome é muito poderoso, mas não tem comparação, por exemplo, com o IASIG, que já existe desde a década de 60. Só um exemplo, tá? O IASIG foi uma das primeiras franquias que chegou no Brasil, junto com o McDonald's, junto com outras franquias, né? CCAA, por exemplo, né? Todos começaram aqui no país na década de 70, década de 80. Agora, o modelo de franquia, a gente remota lá na época, só para você perceber, lá na época da máquina de costura da Singer, anos 1800 e tralalá, né? Lá a Singer já começou a fazer modelos de licenciamento, modelo de franquia, e aí no início do século passado, nos Estados Unidos estourou o modelo de franquias, chegou no Brasil mais ou menos na década de 70, na década de 80, onde alguns dos pioneiros do franchise no Brasil ainda estão vivos. A gente tem o prazer de encontrar com eles em grandes feiras de franquias e desfrutar aí dessas histórias maravilhosas, como, por exemplo, eu já conversei com um profissional que fez a primeira ata de franquia, primeira ata de reunião da Associação Brasileira de Franchise. Tive a oportunidade de conversar com tive a oportunidade de trabalhar na franqueadora com ele, assim, é um prazer enorme para mim, que sou, igual comentei, que sou apaixonado por rede de franquias. Mas eu quero trazer aqui também 3 principais vantagens de alguém escolher, né, de um empreendedor escolher empreender por franquia. Primeira vantagem, tudo que você precisa tem que estar manualizado. Estando no manual, é fácil para você explicar para a equipe, é fácil para você treinar um gerente, é fácil para você abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade, uma quarta unidade e assim por diante. A segunda informação é que a franquia já tem um plano de negócios. O que é o plano de negócios? Bem simples, Rafael, de forma resumida, bem simples. Imagina que você tem um custo fixo numa operação
para manter de pé aluguel, né? Toda a infraestrutura, você tem lá um custo fixo em torno de R$ 30.000, que é um custo fixo relativamente interessante, tá? Aí o seu modelo de negócio é uma escola. Como é que o plano de negócios fala? Você precisa fazer todo mês, você precisa trazer 30 novos alunos, cada aluno vai pagar R$ 200, significa que você vai ter 6.000, né, de faturamento. Em praticamente 6 a 7 meses, você já atingiu o tal do ponto de equilíbrio, e a partir dali você vai repondo, porque esses alunos vão saindo, vão se formando, vai chegar uma hora que quando você tiver ali 150, 200 alunos, você vai estar faturando em torno de 100, R$ 150.000, e o seu custo fixo continua como 30, talvez aumentando um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, e o plano de negócios é o que dá estabilidade para o empreendedor olhar e falar, bom, isso faz sentido. E o terceiro ponto é que você precisa ter instrumentos jurídicos, contrato, modelo de contrato, circular de oferta de franquia, contrato com aluno, tudo quanto é tipo de apoio jurídico para o que você vai fazer, a franqueadora te dá. E isso é muito importante. É claro, nem preciso dizer o apoio de marketing, o apoio operacional. Então, hoje, por exemplo, só uma curiosidade, hoje um franqueado de uma escola de inglês, ou de uma escola de informática, ou, sei lá, de um restaurante, ou de uma loja, ele tem o suporte total da franqueadora em tudo que ele vai fazer. Em tudo que ele vai fazer. Eu contratei um professor novo. A franqueadora tem alguém para ensinar esse professor. Eu contratei um eletricista. A franqueadora tem alguém para ensinar esse eletricista. E por Isso aí quando, às vezes, a própria franqueadora, às vezes, já não faz esse processo seletivo, né? Em alguns casos, me parece que eles mesmos já têm uma central que faz a contratação também, seguindo aí as boas práticas da própria Sim, franqueadora, dependendo e do modelo de fornece para negócio. eles os profissionais, né? Sim, dependendo do modelo de negócios e do tipo de franquia, a própria franqueadora faz esse tipo de serviço, sim. É muito comum. E quem está nos ouvindo aqui, né, Fábio, e que já teve essa experiência de empreender, já deve estar visualizando aí o quão benéfico é você ter esse tipo de retaguarda, esse tipo de suporte, porque é de fato algo muito complexo você, primeiro, construir uma marca que seja atrativa, que o mercado reconheça e confie. Então, só isso aí já é um trabalho, assim, de Hércules, né? Vamos dizer assim. Você construir uma marca leva Sim, tempo, às vezes, assim, é uma vida inteira, né? Então, você começar isso do zero não é uma atividade fácil. Segundo, você conquistar ali, conhecer o seu perfil de cliente ideal, conquistar o seu primeiro grupo de clientes, né? Depois, validar os seus produtos. Outra coisa, conhecer seus fornecedores, né? Trabalhar com esses fornecedores, as especificações, conhecer seus concorrentes, ou seja, tudo isso, um empreendedor que vai do zero, né? E eu digo isso por experiência própria, porque a Hope, que é a nossa escola de negócios, né, é uma iniciativa própria nossa. Então, a gente não teve toda vamos dizer, essa retaguarda, esse know-how transferido aí para a gente. A gente teve que vir com base aí na nossa vivência, com os nossos conhecimentos, né? Então, quem está nos ouvindo aqui já deve estar percebendo aí quantos benefícios existem nesse modelo de negócio. Inclusive, Fábio, eu queria já trazer uma pergunta aqui de um participante que está conosco, ele coloca o seguinte, olha, Fábio, qual sua dica de onde buscar franquias que valem a pena? Existe alguma instituição ou feira da área? então vamos lá. Uma informação que é muito importante, hoje o modelo de franquias no nosso país é apoiado por uma instituição, que é a Associação Brasileira de Franchise, é a ABF, uma instituição muito séria. Então, assim, a minha recomendação é que você sempre procure a ABF para saber se essa franqueadora ela é credenciada à ABF. A própria ABF ela já faz uma feira anual de franquias. Essa feira geralmente acontece de quarta até sábado no Expo Center Norte, em São Paulo. E existem mais 2 ou 3 feiras de franquias que acontecem praticamente todos os meses. Aí tem vários tipos de modelos, né? Mas a minha indicação, assim, olhando assim, onde buscar franquias que valem a pena? A primeira coisa, você precisa ter algum tipo de identificação com o negócio. Quando eu falo identificação com o negócio, por exemplo, eu gosto de falar, eu gosto de, né, talvez eu fosse procurar uma escola de oratória, talvez uma escola de educação, talvez abriria, né, alguma coisa que tenha a ver com aquilo que eu gosto de fazer e com a qual eu me identifico. Tem uma frase que
eu falo muito para os empresários assim, o que faz seus olhos brilharem, né? O que faz você ficar com os olhos bugalhados, os olhos brilharem, assim, aquela coisa de você pegar... eu sempre falo, não sei se você já foi professor, Rafael, mas professor é uma profissão que eu acho que é até o Cortella que faz isso, né? Ninguém atravessa a rua para cumprimentar, né? Aquele lá foi o meu porteiro, aquele lá foi o guarda. Não, mas se for um professor, o aluno atravessa a rua, pô, você foi... Até hoje, eu dei aula faz mais de 10 anos, professor, os alunos até mais velho que mais novo, né? E hoje, o que a gente percebe? A dificuldade que, às vezes, o empresário encontra. Às vezes ele não tem conhecimento naquilo que ele está comprando, às vezes ele não tem identificação, então você precisa estudar cuidadosamente. Estudar cuidadosamente existe um documento que é obrigatório, Rafael, e está na lei, que esse documento chama-se Circular de Oferta de Franquia, a famosa COF. Circular de Oferta de Franquia. A legislação diz que antes de você assinar um contrato de compra e venda de franquias, você precisa ter em mãos esse documento no mínimo 10 dias antes. Então, imagina que você está prestes a fechar uma franquia. Se gostou desse modelo de negócio, está prestes a fechar uma franquia. A franqueadora vai te mandar uma COF, um documento. Nesse documento, que é um documento jurídico, tem todas as informações da franqueadora, o que a franqueadora faz, qual é o principal modelo de negócios. É obrigatório estar nesse documento os últimos 2 balanços da franqueadora, dos últimos 2 anos. É obrigatório estar nesse documento todas as franquias ativas e inativas, para você ter a oportunidade de ligar para o franqueado e saber, você fechou, por que você fechou? Está dando certo, o que está acontecendo? Tá na legislação, tá? Então é importante que você saiba, porque se você está atrás do modelo de franquia, alguém te deu uma COF e fala assim, mas esses telefones todos não existem, não é impossível os telefones existirem. Se as franquias estão abertas, os telefones existem. Então, a minha dica é você conversar com franqueados, conversar com franqueadora e principalmente com franqueados. E tem um detalhe, Rafael, que é importantíssimo, importantíssimo. A maioria das franqueadoras, ela dá oportunidade para o próprio franqueado expandir. Para o próprio franqueado expandir. Então, hoje, por exemplo, tem franqueado Microlins que tem 20 escolas. Ok. Tem outro franqueado de outras marcas que tem 2, 3 escolas. Franqueado Wizard da Baixada Santista, todas as escolas é dele, por exemplo. Todas, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Acho que o que não é dele é da sobrinha dele, do filho dele, e assim por diante. Por quê? Porque já existe uma relação de confiança. Okay. Então, se você vai comprar uma franquia, conversa com 3, 4, 5, quantos franqueados for, observa as dificuldades que ele tem, essas perguntas que nós estamos respondendo aqui, converse com o franqueado, a franqueadora dá suporte, quando precisa, quando está faltando, quando tem problema, a franqueadora te ajuda nesse sentido, você vai ver que se a franqueadora te ajuda e você tem identificação, vale a pena você investir no negócio. Excelente, Fábio. Agora, embora tenham vários benefícios, né? Até um participante trouxe uma pergunta aqui que ela é muito interessante, ou seja, muitas franquias fecham rapidamente, né, Fábio? E a pergunta é, qual é o maior responsável por isso? É o mercado, é o franqueado, é o franqueador? Então, como é que você vê essa questão da mortalidade aí das franquias, né? Existe um parâmetro, porque a gente vê aí que no Brasil já é difícil, no geral, as empresas sobreviverem, né? Eu trouxe um dado aí do IBGE, do estudo que foi feito de 2008 a 2018, falando que 75% das empresas fecharam nesse período, né? Nas franquias, eu imagino que seja diferente, não conheço o número, mas o que o nosso colega está trazendo, né? Vejo que muitas empresas fecham rapidamente. Qual é o maior responsável por isso? É o mercado, é o franqueado, é o franqueador? O que você diz sobre isso? Eu posso afirmar, tá? Eu não vou dar opinião, eu vou afirmar que, dependendo da situação, as 3 informações podem estar corretas, tá? Então, vamos pegar a questão do mercado, simples de entender. Em algum momento, talvez você se lembre que estourou aí uma febre de franquias de paleta mexicana. Lembra disso alguns anos atrás? Estourou, assim, mas o mercado brasileiro não absorveu. Não estou dizendo que o negócio é ruim, ou é bom ou é ruim. Eu estou dizendo que o mercado brasileiro não absorveu. Talvez funcione muito bem. Não sei se você sabe quase a Starbucks está quase saindo do Brasil, tá?
A Starbucks está quase saindo do Brasil. Está tendo ofertas de compra e tal, assim por diante, mas veja, Starbucks é uma potência mundial, tem quase, sei lá, mais de 80 países. E talvez, né, no nosso país, pode ser que o mercado não esteja se adaptando muito bem. Existe problema com o franqueado? Também existe, tá? Também existe. Então, por exemplo, na maioria das franqueadoras que eu trabalhei, eu já vi uma franquia não dar certo na mão de uma pessoa e naquele mesmo local nós colocarmos um outro franqueado e aquele negócio prosperar. É muito mais comum do que você imagina. Então, você sabe que naquele caso, naquela situação, o problema especificamente era o franqueado. E aquilo que eu falei lá no começo da nossa live de hoje, né? Às vezes o franqueado ele quer fazer do jeito dele, não adianta, já está testado, não adianta ele querer fazer do jeito dele, ele vai. E a pior coisa que você pode fazer é o que a gente chama de economia burra. O que é economia burra? É a franqueadora exige que você compre, sei lá, um guardanapo de uma marca. Você acha que é muito caro, vai lá e compra de outra. Daqui a pouco o seu negócio vai à falência, você não sabe. É pequenos gaps que vão acontecendo. É claro, Rafael e todos que nos assistem, existem sim franqueadoras que não dão suporte. Existem sim franqueadoras que, infelizmente, não ajudam o franqueado. Existem, sim, em alguns momentos, culpa da franqueadora de ter vendido um produto, um serviço, onde ele não ajudou o franqueado a prosperar, ele não trouxe ali para o franqueado clareza naquilo que ele iria fazer, o franqueado às vezes fica com muitas dúvidas, e aí ele acaba não expandindo o negócio, ele acaba não falando, não, isso aqui para mim não funciona, e aí como ele está amarrado num contrato de 4 a 5 anos, ele para de vender, principalmente franquia de serviços, nós vamos falar daqui a pouco das franquias que mais né, hoje explodem aí no mercado, o empresário compra uma franquia de serviço, ele pode trabalhar da casa dele, mas aí no primeiro dia ele não vai, no segundo ele não vai, a franqueadora não fica em cima, não adianta, vai chegar uma hora que ele não vai acontecer, e se você depende de clientes, a gente falou do perfil do cliente ideal há pouco, né? Se você depende de clientes, você sabe que você precisa fazer processo de venda, precisa desenvolver canais, precisa conversar com gente todo dia, precisa sair para fazer negócios, porque senão não vai acontecer, os negócios não cairão do céu. E aí pode ser franquia ou não, ele vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, e não vai adiantar. Mas eu também afirmo que existem sim franqueadores que infelizmente não dão retorno, não dão suporte, e aí a gente vê, infelizmente também, franqueadores deixar de existir de um negócio que você olha e fala, puxa, a vida tem tudo para dar certo. Mas se o franqueador não der suporte, como de vez em quando acontece, o negócio vai embora também. Agora, Fábio, pensando em termos de investimento, né? Eu imagino que seja bastante heterogêneo, cada franquia, cada franqueadora deve ter aí seu nível de investimento, né? Mas o que você pode comentar sobre isso, né? Existem franquias mais acessíveis, por exemplo, lá com 30 mil reais dá para abrir uma franquia, ou é só a partir de 100, a partir de 300? Como é que você vê essa questão do investimento mínimo necessário aí para poder abrir uma franquia? Muito boa pergunta, Rafael. Hoje a ABF, ela entende, inclusive sai nos relatórios dela, que existe um mercado que se chama microfranquia. Micro não é porque a empresa é pequena, e sim porque o investimento para você entrar nesse negócio é pequeno, o investimento é de até 50 mil reais. Então, tem franquias hoje que você paga 7 mil reais, você já pode ser franqueado. Tem franquias que você paga 30 mil reais, você pode ser franqueado. Eu conheço franqueado que pagou 30 mil para entrar no negócio e fatura 400 mil por mês, com uma margem de 15% a 20%. É só fazer as contas. Quer dizer, o cara é um negócio que para ele saiu muito barato, mas ele entrou no negócio e entendeu micro franquia. E existem outros negócios, por exemplo, vou dar 2 exemplos para você. Tem, por exemplo, uma escola de gastronomia que é muito famosa. Tem um chefe de cozinha que participa de um programa de televisão que é muito famoso. Aqui em Araxá chegou a ter uma, viu? Eu estive nessa franqueadora, tá? Sabe qual é a maior vantagem deles? Eles têm 100 franquias no Brasil e metade é própria. Metade é própria. Eles são argentinos, tá? São argentinos.
metade das... Por que é bom a franqueadora ter franquias próprias? Porque ela consegue medir. A outra metade só que é um investimento de, no mínimo, R$ 500.000 só no maquinário. Só no maquinário. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Então, tem franqueadoras que você precisa realmente ter um investimento maior, precisa comprovar que tem lá na sua conta R$ 500.000, R$ 1 milhão, R$ 2 milhões, e tem franquia que você paga 7 mil, 8 mil numa taxa de franquia, 10 mil, 30 mil, 40 mil, ou até 50 mil, que são as que se encaixam em micro franquias, e você consegue performar altissimamente bem. Tem uma pergunta que está aqui, Rafael, que o pessoal nos mandou aqui, se existe algum nível de risco, né? Existe, tá, gente? Existe, como para todos os negócios, tá? Para todos os negócios. Eu costumava falar o seguinte, ó. Você vai, no plano de negócio de uma escola de inglês e de informática, por exemplo, você vai matricular 30 alunos, desses 30, você vai ter 10% deles que não vão pagar. Tá no risco do negócio. Se você está esperando receber R$ 6.000, mas vai ter lá pelo menos 3 alunos que pagaria 600 que você não vai receber, é risco do negócio. Assim como existe na própria BF um risco ali entre 5% a 15% de não dar certo, é o número que a BF divulga, mas isso também vai depender de franqueadora para franqueadora, de negócio para negócio. Comentei com você que eu trabalhei alguns meses na Criamigos, né? Um negócio espetacular, assim, o nível de desistência é muito baixo, franqueados muito engajados, e geralmente tem franqueado que tem 5 lojas, outro tem 3 lojas, as pessoas que trabalham na franqueadora têm loja também, é um negócio assim, agora eles vão inaugurar, ou já inauguraram um hotel lá em Gramado, da própria marca, assim, é um negócio altamente encantador, assim, você vê como vai variar, né, ou vai depender de franqueador para franqueador. E eu posso dizer, Rafael, com toda certeza, tá? Quanto mais o franqueador cuidar do seu franqueado, mais retorno ele vai ter, mais saudável a rede vai ficar e é melhor para todo mundo. É por isso que, por exemplo, a franquia que eu comecei a trabalhar começou lá em 1991, na cidade de Lins. Todo mundo trabalha em franquia, tem que saber a história da franquia, tá? A história. A Solar Prime começou em 2014, lá na cidade de Passos, em 2016 virou rede de franquias, se mudou para Campinas. A Microlins começou em 1991, lá na cidade de Lins. A People começou em 1978, em Campinas. Então, você tem que saber a história da franqueadora. Essa história que a gente conta para vender o peixe, né? E assim, quanto mais, eu estava comentando, quanto mais você cuida do seu franqueado, mais o franqueado fica contigo. Então, hoje você tem, no ramo de educação, por exemplo, franqueados da Wizard que tem 5, 6 escolas, franqueados da Microlins que tem 15, 20 escolas, e assim por diante. É um negócio extraordinário. Agora, dentro desse estudo, hein, Fábio, que é feito, que a franqueadora apoia, obviamente deve ter aí uma previsão de retorno sobre esse investimento, né? Vou pagar esse meu investimento em 3 anos, 5 anos, 6 anos. Isso faz parte do protocolo aí de abertura da franquia, né? Ou seja, a pessoa que quer dar esse passo e abrir uma franquia, ela vai receber todas essas informações ou vai participar da análise dessas informações, correto? Sim, é o que a gente chama de plano de negócios. E o plano de negócios da franqueadora, geralmente, ele é super conservador, tá? Como assim conservador? Ora, você vai comprar uma franquia de energia solar lá da onde eu trabalho, por exemplo. Tem lá a taxa de franquia. Se você vender 2 sistemas por mês, em 6 meses você recupera a taxa de franquia que você pagou. Mas eu tenho franqueados que recuperam no 3º mês. Mesma coisa lá no ramo de educação. Você fala para o franqueado, você precisa fazer 30 matrículas por mês. Eu trabalhei dentro de escola, efetivamente, até dezembro de 2017, dentro de escola, tá? De março de 2007 até dezembro de 2017, entre escola e franqueador. Na última escola que eu trabalhei, nós fazíamos 100 matrículas por mês. É claro que teve pandemia, o consumidor mudou, nós temos uma outra geração, a geração Z está em ação aqui, indo para o mercado de trabalho, os negócios vão mudando e o mercado vai se adaptando. Mas assim, se hoje um empreendedor quisesse escolher uma franquia,
eu listaria aqui para você, aqui nessa live, alguns tópicos que para mim são importantes e que devem fazer sentido também para quem vai investir. Por exemplo, a longevidade do negócio, tá? Ora, é claro que o contrato de franquias dura 5 anos, mas imagina que você pegou um imóvel, você reformou, você alugou no shopping, é para ficar 5 anos ou é para ficar 20? Uhum. Não é só para ficar 5 anos. Então você precisa olhar se aquele negócio que você está comprando vai ter ou não longevidade. Ah, eu vou comprar, sei lá, uma franquia que conserta um aparelho eletrônico que a gente sabe que talvez não exista mais daqui a 5 anos. Então é melhor você não entrar. Então precisa olhar a longevidade do negócio. O segundo tópico é óbvio, se vale a pena, se é rentável. Ninguém investe só por diversão, tem que investir para ganhar dinheiro. Então hoje você tem um franqueado. Hoje, por exemplo, Rafael, uma escola que fatura 50 mil, o franqueado consegue colocar de 10 a 15 no bolso. É altamente rentável, altamente rentável. Outra coisa, é fácil de tocar um negócio, é fácil de fazer essa operação, ou eu preciso entender de muitas coisas. Aquilo que eu falei, eu não sou engenheiro eletricista, mas eu venderia um sistema de energia solar para qualquer um. Eu não falo inglês, mas eu vendo curso de inglês para qualquer um. Por quê? Porque é fácil de operacionalizar o negócio. Segundo, payback, aquilo que você falou. Quando é que eu retorno aquilo? É 6 meses? É um ano? Depois que eu retornar, o que nós orientamos o franqueado? Retornou. Você não precisa viver daquele dinheiro, já vai juntando para você comprar a sua segunda, para você comprar a sua terceira. Vai chegar uma hora que você vai ter 20 franquias e é normal, você tem uma holding de negócio. E é claro que você precisa entender que o seu negócio precisa ter sucessão. O que é sucessão? Eu conheço franqueado Wizard que está há 20 anos no negócio. Vai chegar uma hora que ele vai fazer o quê? Puxa vida, né? Vai passar a bola para a próxima geração, né? Vai passar a bola para a próxima geração. Então já está treinando o sobrinho, já está treinando o filho, já está treinando a cunhada, porque o negócio é tão conhecido na cidade que todo mundo da família fez. O pai fez o curso, o filho fez, o neto está fazendo, o bisneto vai começar, não vê a hora de dar a idade para começar a fazer, e assim por diante. Então, se você avaliar esses critérios, com cuidado, você vai ver que vale muito a pena investir aí numa franquia como modelo de negócio. Agora, Fábio, estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, né? Faltam aí 10 minutinhos. Talvez seja interessante também pontuar aqui os desafios e também, vamos dizer assim, eventualmente numa falha aí num processo, ou vamos dizer, a franquia não funcionou, deu problema, ou precisa cancelar. Como é que é esse processo, vamos dizer assim, de desistência ou de cancelamento? Como é que é esse processo nesse universo das franquias, né? Rafael, todo esse processo ele está descrito no contrato de franquia, né? Então, quando o empresário assina o contrato de franquia, ele assina o contrato sabendo que aquele contrato tem duração de 5 anos, ele assina o contrato sabendo que ele precisa pagar uma retribuição mensal à franqueadora. Essa retribuição mensal à franqueadora nós chamamos de royalties, tá? Royalties. Esse royalties pode ser um valor fixo, meio salário mínimo, um salário mínimo, 2 salários mínimos, pode ser uma porcentagem em cima daquilo que você vende, 5%, 8%. Tem franqueadora que se você não vender, você não paga. Tem franqueadora que mesmo se você não vender, você é obrigado a pagar. Então, tudo isso tem que estar descrito, tem que estar descrito em contrato. E também existe uma cláusula de desistência, tanto por parte do franqueado quanto por parte da franqueadora, porque a franqueadora pode também, imagina que eu coloquei um franqueado do meu negócio aí em Araxá, acho que Araxá, fiz o meu estudo, percebo que Araxá tem um grande potencial, mas o franqueado não quer trabalhar, ele é funcionário público, ele acha que não vale a pena, ele não treina equipe, então eu posso chegar nesse franqueado e falar, olha, vamos romper o contrato, por quê? Porque eu tenho outro franqueado que se eu colocar aí para operacionalizar o negócio, vai funcionar. Isso explica por que, por exemplo, dependendo de onde você mora, tinha uma franquia ali e não tem mais, de repente saiu dali e abriu lá, porque a franqueadora trocou de franqueado e, por exemplo, muito comum em loja da Boticário, por exemplo, muito comum, tá? Trocou o franqueado, principalmente cidade pequena. Ficava ali, não fica mais, é porque trocou o franqueado. Para não deixar a imagem que a loja ficava na rua XYZ, colocou um franqueado novo na outra loja, aquele franqueado conhece, sabe trabalhar, vai expandir o negócio e vai fazer a coisa acontecer
localmente falando, né? Localmente falando. Claríssimo, Fábio. Bom, aproveitando essa reta final, queria propor aqui um bate-bola, Fábio, para a gente tentar percorrer rapidamente alguns temas, né? Vou lançar algumas perguntas, fica à vontade para responder assim imediatamente aquilo que vier em mente, às vezes sem necessidade de detalhar muito, tá? Fica tranquilo, vamos girar alguns assuntos gerais, e se alguém tiver mais alguma pergunta, pessoal, por favor, coloque aqui, para que a gente possa aproveitar aí toda essa experiência do Fábio, né? Então, Fábio, primeira coisa, você pudesse resumir o seguinte, qual é o maior benefício de investir em uma franquia? Know-how do franqueador. Tiro certo. Tiro certo. Qual que é, na sua visão, o mercado mais favorável aí para se ter uma franquia esse ano ou para o próximo ano, 2025, né? Quais são as tendências aí mais oportunas? Essa é uma boa pergunta. Tendências sempre voltadas a produtos tecnológicos, tendências voltadas à longevidade. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior do que nós tínhamos no passado, e já existem estudos que em 2050 haverá muito mais idosos do que jovens no país, já existe esse estudo, e franquia de serviço. Hoje o que mais tem é franquia de contabilidade, franquia de agência de marketing, franquia de agência de turismo, franquias de serviços, é o que está na moda hoje, é o que as pessoas estão investindo. Eu gosto muito da área de turismo, acho que é uma área que no nosso país favorece demais, então, pensando em marketing, é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo vai precisar, e definitivamente falando, as empresas não sabem fazer, você deve ensinar isso nos seus negócios, definitivamente as empresas não sabem fazer. E hoje tem grandes agências de marketing que são redes de franquias. Existem até, Rafael, rede de franquia que te ajuda a escrever livro, tá? Só para você ter uma ideia. Tem uma rede de franquias que chama-se Você é Autor. É para você escrever seu próprio livro e ensinar as pessoas a escreverem o livro delas. Não sabia, Fábio, muito interessante. Legal, né? Qual que é, na sua visão, a habilidade, ou quais são as habilidades mais importantes aí para quem quer abrir um negócio, para quem quer ter sua própria franquia? Para quem quer ter a própria franquia, a pessoa tem que gostar de vender, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito, e tem que saber lidar com o público. Não adianta, tem que saber lidar com pessoas. Você vai lidar com pessoas o tempo inteirinho, seja num bate-papo online aqui, seja com fornecedores, você tem que ter essa habilidade de negociar e lidar com pessoas. Fábio, o que é mais importante? Escolher uma marca famosa ou uma franquia emergente que está despontando aí com promissora, né? Ou seja, uma marca já estável, famosa, com história, ou um negócio promissor? O mais importante é aquilo que você se identifica, porque a marca pode ser famosíssima e você não se identificar. E não adianta nada, né? E não adianta nada, você vai perder dinheiro. Porque a marca fala, eu coloquei aqui, e aí você fica provando para os outros que não vai dar certo. É melhor você investir naquilo que você se identifica. Eu costumo falar isso para as pessoas, né? Fala, gente, você tem realmente que identificar com aquilo que você quer fazer, porque as provas são tantas, os obstáculos são tantos, que se você não tiver a força desse propósito, dessa identificação, você vai desistir. Talvez não no primeiro, no segundo, mas lá no 10º você não vai aguentar. Agora, se realmente é aquilo que você quer fazer, como você usou a expressão aí, né, que faz brilhar o seu olhar, né? Ou como diz o Carmine Gallo, naquele livro dele sobre oratória, né? Ele falando sobre os grandes palestrantes, ele fala, o que faz o seu coração bater mais forte? Se você não enxergar isso, é muito difícil você prosperar. E aí eu acho que vale para tudo, não só para franquia, mas para negócio próprio também, né, Fábio? Sim. Agora, tem uma franquia que te inspira particularmente ou que seja uma referência no mercado, Fábio? Eu fiquei muito encantado com a Cria Amigos, trabalhei lá 6 meses, fiquei encantadíssimo. Não sei se você já viu a loja, você escolhe a pelúcia, enche a pelúcia tem um coraçãozinho que vai dentro, tem um ritual, você faz uma dancinha com a criança, tem uma certidão de nascimento, e aí a pelúcia em si ela é barata, é R$100, mas aí vai o sapatinho, vai a meia, vai o vestidinho, vai a pulseira. No fim, o ticket médio é R$500 daquele produto, tá? O ticket médio do produto é R$500. E você passa numa loja, num shopping movimentado, está sempre lotado. Aquilo lá, assim, para mim, foi um espetáculo. E eu tive a oportunidade de estar na franqueadora 2 vezes.
a mesma atmosfera que tem dentro da franquia tem dentro da franqueadora. Na franqueadora tem os mesmos desenhos, tem as pelúcias, as pessoas vivem aquilo assim, uma paixão que você fala, meu Deus do céu, nunca vi algo igual assim. Aquilo é altamente inspirador. E eu falei recentemente, né, falei há pouco que assisti uma palestra do Caíto, da Chili Beans, também não conhecia a marca, fiquei bastante impressionado, assim, bastante encantado, e ele comentou na palestra que hoje você vai ter no shopping uma Chili Beans que vende óculos escuro e uma Chili Beans que vende óculos de grau no mesmo shopping, porque eles já estão desenvolvendo. Olha Fiquei altamente fascinado. Impressionante. Fábio, o que fazer antes de fechar o negócio com uma franquia? Pessoa que ouviu essa live e ficou interessada, falou, não, eu quero ter uma franquia. Você vê, eu estava conversando com um conhecido essa semana, esse fim de semana mesmo, e ele comentando que estava querendo montar uma franquia, né? Então, qual que é a primeira coisa a se fazer quando se quer montar uma franquia? Converse com no mínimo 10 franqueados diferentes do negócio. Converse com eles, vá lá na franquia, bate um papo com eles. A franqueadora vai te indicar, mas fora o que a franqueadora te indicar, vai lá, pergunta para ele quais as dificuldades que ele teve, como é que ele faz, como é que ele lida com a equipe, como é que ele lida com o estoque, como é que ele lida com o fornecedor, como é que a franqueadora ajuda, porque uma coisa é a franqueadora falar que o negócio é bom, outra coisa é o empresário, empreendedor ir lá olhar e falar, puxa vida, é igual eu comentei com você, Rafael, eu trabalhei, sei lá, em 5, 6, 7 franqueadoras, mas não é todas elas que eu teria uma franquia. Algumas eu não teria, algumas eu teria, algumas eu não teria. Mesmo sabendo que o negócio é bom, algumas eu não teria, porque não tem uma identificação, não fluiu. Mas outras eu olho, puxa vida, eu seria franqueado dessa marca que eu apoio, que eu trabalho, que eu presto consultoria e assim por diante. Então, se você quer investir, converse com franqueados da marca, converse de igual para igual, fala que você quer investir, pergunta quais são os desafios, quais são as dores, e tem risco o negócio? Não existe negócio sem risco, não existe. Não existe negócio sem risco. A gente já viu aí grandes redes irem à falência, redes que você pensava que, né? Eu, por exemplo, trabalhei no banco privado mais antigo do Brasil, que foi o Banco Econômico. De repente, em 96, faliu. Virou Bilbao Sky, Excel Econômica, aí o Bradesco comprou a massa falida, não sobrou nada. E eu achava que trabalhava no banco privado mais antigo do mundo. E não adianta. Se até um estabelecimento desse vai à falência, que dirá um negócio, né? Fábio, tem algum livro que você recomende? Seja aí de franquia ou de algum outro tema que você esteja estudando, que seja interessante aí para quem nos ouve? Ó, os livros que eu recomendo são livros que são voltados para habilidades. Então, seria muito importante que você pudesse ler os livros do Roberto Cialdini, aqueles que falam sobre características, habilidades, atitudes, livros sobre vendas e livros sobre atendimento ao cliente. Isso é que vai fazer toda a diferença. Existe literatura especializada em franchise? Existe. Você pode fazer os cursos na ABF, você pode comprar livros na ABF, mas assim, eu indico realmente você utilizar aí de leituras que vão te desenvolver habilidades de comunicação, habilidades de negociação. É isso que faz a diferença na hora em que você estiver lá conversando, seja com a franqueadora para fechar o negócio, seja com o funcionário para você contratar, e seja fazendo as vendas. Uma coisa que para mim é muito importante, Rafael, franqueado tem que saber vender. Franqueado tem que saber vender. O franqueado que sabe vender é outro nível. É um negócio extraordinário. Sensacional, Fábio. Olha só, o nosso tempo voou, né? Já 20 horas agora, Fábio. Então, quero te agradecer mais uma vez imensamente, viu, a sua presença, a sua gentileza de ceder esse tempo para estar aqui com a gente, compartilhando tantas informações preciosas. Tenho certeza que quem acompanhou atentamente essa live de hoje saiu com informações aqui preciosas, né? Para poder aí calibrar eventualmente o seu plano, o seu sonho de ter uma franquia. Então, eu queria primeiro também agradecer todos que nos acompanharam aqui, Fábio, e te voltar a palavra para que você possa despedir do pessoal, encerrar, acrescentar algo que você gostaria de trazer, por favor. Então, tá bom. Primeiramente, quero agradecer aí a equipe da digitaledu.com, né, o Wagner, junto com o Rafael, pelo convite.
dizer que estou muito feliz de ter participado desse bate-papo, e se você quiser investir em franquias, fica à vontade para conversar comigo, tenho bastante dicas, e evidentemente que, como é um investimento que não é um investimento igual você compra, por exemplo, sei lá, uma carteira ou um celular que em pouco tempo se desfaz, é um investimento para você ganhar dinheiro com o negócio. Então, estude bem o mercado que você quer atuar, estude bem a franqueadora, converse com franqueados, converse com ex-franqueados, leia os instrumentos jurídicos, veja se a franqueadora tem os manuais. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu me desenvolvi e é assim que eu ensino as pessoas que querem investir em redes de franquias. Maravilha, Fábio. Quais contatos que você tem aí para quem quiser depois aprofundar, conectar com você, Fábio? LinkedIn, Instagram, onde que o pessoal te encontra? LinkedIn, Instagram e Facebook, só você procurar o Jastre ali, esse nome só tem na minha família, rapidamente você vai me achar, Fábio Jastre, pode se conectar comigo lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vamos trocar figurinha, vou ficar muito feliz de poder contribuir com o teu desenvolvimento. Maravilha. Fábio, mais uma vez, brigadão, um grande abraço, um abraço pessoal, valeu, Wagner, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça. Valeu, tchau, Boa tchau. noite, tchau, tchau.